Fala, cinéfilos de plantão, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos conferir todos os lançamentos que chegam em agosto no mundo dos filmes. Isso mesmo, agosto chegou com muitas coisas interessantes, tem filme de terror, filme de ação, remakes, tem várias coisas legais, animações e muitas coisas interessantes. Então já aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não esquecer. Se caso você não goste do vídeo, lá no final você tira, tranquilo? Então ajuda a gente demais e bora conferir todos esses lançamentos. E começando aí com um dos filmes de terror mais esperados do ano, inclusive um dos mais esperados desse segundo semestre. O filme A Hora do Mal teve aí um trailer que foi bem recebido pela galera e tem muita gente ansiosa para conferir esse título. O filme traz a história de um pequeno desaparecimento de 17 crianças, isso mesmo, durante a madrugada de uma noite bem misteriosa. E aí ninguém sabe o que aconteceu naquela noite. A polícia acaba tendo que investigar um pouco mais a fundo, né, os moradores do bairro, ao mesmo tempo que tentam, né, decifrar os mistérios que estão acontecendo na cidade. O filme parece ser bem aterrorizante e pode ser sim um dos grandes filmes de terror do ano. E como agosto geralmente é um mês que temos muitos lançamentos de terror, também vamos ter mais um filme de Drácula, inclusive mais um filme de Drácula este ano, que sempre tem, né? É uma das criaturas que talvez seja mais famosa, né, na cultura pop do terror, e claro que muitas adaptações viriam, né, dessa criatura histórica e grandiosa. Então vamos ter o lançamento de Drácula, uma história de amor eterno. O filme vai com uma vibe um pouco diferente do que a gente está acostumado, indo mais pro lado fantasioso da lenda de Drácula, ou de Conde Vlados, né, como você quiser chamar aí. O filme traz aí a mesma adaptação de sempre de Drácula, só que agora mais voltado para a lenda real, pelo menos em alguns aspectos. Que após a morte da sua esposa Elizabeth, ele acaba renunciando à igreja e ao deus em que ele servia e acabou se transformando assim em um vampiro. E depois de alguns séculos, né, fazendo ali as suas tretas, né, envolvendo ali sangue de pessoas, mais ou menos nessa pegada, ele acaba encontrando uma pessoa muito parecida com sua esposa falecida. Então ele acaba perseguindo essa mulher, achando que é a reencarnação de sua tão amada Elizabeth. O filme traz, como eu disse, uma pegada um pouco diferente, né? Tanto na questão visual, mas também na parte interpretativa desses personagens. Vamos então ver se Drácula, uma história de amor eterno, vai seguir aí os padrões, né, que a gente vê da história, ou se eles vão assumir um pouco mais desse lado romântico de Conde Vlades. Seguindo para uma continuação de um filme que há muito tempo que a gente não ouvia falar, né, que é Uma Sexta-feira Muito Louca, que no caso dessa continuação se chama Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda, trazendo de volta, né, as atrizes nos papéis das personagens anteriores, onde retorna Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis nos papéis da filha e da mãe, né, dessas personagens aí no caso, que para quem não lembra, vale a pena relembrar, porque assim, é basicamente a mesma trama, onde a jovem Anna vai basicamente trocar de corpo com sua mãe Tess. E novamente, né, trocar de corpo. Algo que está ficando comum a gente ver é relançamento de filmes antigos ao mesmo tempo que temos continuações aí que demoraram, sei lá, 20 anos, no caso dessa sequência aqui, né? Esses filmes de comédia estão retornando porque aparentemente Hollywood está sem ideias novas, né? Então eles estão apostando bastante nessas continuações. A gente teve o mês passado o Maluco no Golfe 2, por exemplo. Então, essas continuações aí meio fora de época são meio esquisitas. Mas enfim, a continuação vai chegar esse mês de agosto. E falando em continuação meio fora de época, mas essa aqui aparentemente é bem mais divertida, até mesmo porque vai para um lado bem mais galhofa. Fora que já fazem, sei lá, 35 anos, mais ou menos, 30 anos desde o último filme de Corra que a Polícia Vem Aí. Esse aqui é um remake barra continuação, porque se trata de um filme onde vamos acompanhar o filho do personagem de Leslie Nielsen dos anos 80, interpretado por Liam Neeson. Eles não são parentes, apesar do nome parecer, beleza? Eu fui procurar porque eu achei até esquisito.
Mas enfim, o personagem aqui, que é filho do detetive dos originais, então vai seguir basicamente os passos do pai, se disfarçando das maneiras mais absurdas e assim caóticas que você vai ver no cinema, que não fazem o menor sentido, e essa é a graça da parada. O filme promete trazer aí o humor dos anos 80 de volta, né? Com essa parada mais besta mesmo e voltado pro total absurdo. Vamos esperar coisas boas desse aqui. Esse aqui eu estou bem ansioso para assistir. Seguindo também para a sequência de Os Caras Malvados, que vai trazer aí, né, uma história que vai mesclar os antigos costumes dessa gangue com os novos hábitos que eles estão tentando adquirir, ao mesmo tempo que tentam, sei lá, sair e se desvincular dessa vida de bandido, onde eles acabaram, né, deixando de lado no começo, no filme anterior. Então eles vão ter essa dualidade nesse filme aqui e aparentemente vão para um lado um pouco, né, sei lá, meio Velozes e Furiosos, que larga a vida do crime para fazer ali coisas boas, mais ou menos nessa proposta. O filme parece ser bem interessante, assim como o primeiro, mantendo o visual tão bonito quanto o primeiro, ao mesmo tempo que tem uma questão artística um pouco mais acentuada, eu diria. O filme promete aí muitas coisas interessantes para esse novo estilo de animação, ao mesmo tempo que traz uma trama um pouco mais, sei lá, trabalhada para a questão das animações, né, que nem sempre tem roteiros tão elaborados ou tão dramáticos, né, nessa parte envolvendo aí os personagens. Então eu acho um ponto positivo, e se você ainda não assistiu Os Caras Malvados, recomendo demais assistir o primeiro filme antes de assistir esse aqui. Agora tem um filme do streaming que eu quero destacar, que é o filme A Noite Sempre Chega. Um filme protagonizado por Vanessa Kirby, que está no Quarteto Fantástico, né? E diga-se de passagem em alguns outros projetos. Ela tá parecendo o Pedro Pascal, né? Tá fazendo tudo aí. Ela vai viver aqui a personagem Lynette, que tem que dar um jeito aí na sua vida, ou no caso, dar um jeito para sua família não ser despejada. E para isso acontecer, ela acaba, né, indo cobrar favores, ou no caso cobrar, né, dessas pessoas que estão devendo ela a qualquer custo, indo até mesmo em algumas pessoas que não fazem, né, o bem, basicamente. Então já sabe o que esperar, né? Uma mistura de ação e drama que pode ser aí uma boa pedida para assistir no conforto do celular, né? Porque sai na Netflix. Então ficaremos no aguardo desse filme, que parece bem interessante, trazendo uma protagonista mulher, né? Que é, sei lá, um pouco difícil nesse estilo de filme aí. E agora um filme brasileiro, filme nacional. E aí você deve, sei lá, tá torcendo o nariz nesse momento. Mas calma, porque a cinebiografia de Luiz Gonzaga promete entregar coisas interessantes, passando pela infância, adolescência e, claro, juventude do rei do bailão, né? O nordestino talvez aí com uma, sei lá, uma ascensão meteórica na música popular brasileira. O filme traz aspectos bem legais que lembram em algumas, né, partes ali o Alto da Compadecida, até mesmo porque se passa mais ou menos ali naquela região do Brasil, né, ali no Nordeste, e promete trazer aí uma ambientação bem interessante, ao mesmo tempo que traz um pouco da cultura nordestina e também os costumes da época. O filme promete ser aí um dos grandes nomes das cinebiografias, né, do Brasil, inclusive que tem muitos artistas que podem ser explorados, mas a gente precisa que seja explorados bem, né, porque, sei lá, Silvio Santos, Os Mamonas Assassinas, dá até uma depressão de pensar nesses filmes, né. E os filmes nacionais não param por aí, porque SIC, Central de Inteligência Cearense, também chega agora em agosto. Pelo menos a gente espera, porque o filme já foi adiado algumas vezes. Mas enfim, vai trazer aí a história de Lei, Vanderlei, que é um agente secreto muito mais além do que um simples 007 ou um James Bond brasileiro. Ele é com certeza, né, um cabra arretado, tá? Desculpa, é o que tá escrito no roteiro aí e na sinopse do filme. E aí eu não sei até que ponto o filme acaba entregando nessas piadinhas e piadocas, né? Simplesmente clichê da parte das pessoas colocarem esse tipo de linguajar, né, ou algo do tipo, envolvendo um nordestino, simplesmente para deixar claro que ele é nordestino, não só o sotaque, né? Então eles colocam esse tipo de frase de efeito, ó. Por exemplo, tem uma aqui que tá assim, ó: ele não tem medo de fazer a chibata cantar.
espero coisas melhores do que essa sinopse aqui, beleza? Porque o filme parece ser bem divertido no estilo do que a gente vê dos filmes do Leandro Hassum, que são bem legaisinhos, sabe? São bacanas, né? São para toda a família assistir. Vamos esperar então que seja um filme que agregue, né? Não, sei lá, deixa a gente pior que a gente já tá aí na questão do cinema brasileiro. E o grandioso Anônimo 2 também chega em agosto. Esse aqui eu estou bem ansioso. Para você que gosta de John Wick ou até mesmo Bailarina, que é o spin-off, né, de John Wick, você provavelmente vai gostar de Anônimo. O primeiro filme foi insano. Mano, muito bom, muito bom. E agora vamos ter a sequência, o segundo filme, que vai trazer aí a família de volta, né, nesse segundo filme, inclusive o próprio Hurt Mansell, que é o pai da família, que é mais caladão e acaba voltando para os negócios, se é que você me entende, né? E aí ele acaba se afastando um pouco da sua família por conta das missões em que ele está envolvido, mas para compensar isso, ele promete levá-los para as férias, indo para um parque aquático, né, bem afastado, para relaxar. Mas depois de uma certa briga ou algo que acontece ali perto dele, ele acaba envolvendo aí em algumas coisas, né, um pouco mais, como eu diria, complicadas do que ele imaginou, né, para suas férias, onde ele vai encontrar ali um sistema de corrupção bem funcional e que ele vai ter que se aprofundar um pouco mais, porque envolve até o xerife. Então vamos ver aí, né, como vai se desenrolar esse clone, né, no caso bem feito, de John Wick, e que é sensacional. Se você ainda não assistiu o primeiro filme, assiste. Outros nessa pegada é aquele filme Fúria Primitiva e também O Homem nas Trevas, que tem até uma pitadinha de terror, mas só o primeiro, tá? O segundo não assiste não. E voltando um pouco mais pro terror de novo, né, temos o filme Façam Ela Voltar. O filme aborda esse tema de possessão demoníaca, né, que é bem pesado em alguns filmes aí, outros é bem porcaria, mas enfim, eles vão tentar trazer aí essa vibe de novo para esse tipo de filme de terror, onde vamos ter dois meio-irmãos que, após aí verem, né, o pai indo de F, acabam sendo adotados por uma guardiã que vive meio afastada da cidade. E junto com eles, ela também adota um garoto mudo, que vai ser aí um ponto-chave, né, dentro da trama, onde a casa em que os jovens moram ali, basicamente, com essa guardiã, guarda alguns segredos obscuros e profundos, na qual eles vão ter que, sei lá, tentar sobreviver e fugir dali, talvez, né? Porque a parada começa a ficar muito esquisita, né? Com esses segredinhos aí que a casa guarda. O filme talvez seja aí uma grande pedida para o mês de agosto, que já está pesado, né? Com esses outros filmes de terror que estão chegando ainda este mês. E também temos um filme que é uma mistura, sei lá, de comédia romântica com uma pitadinha de drama em uma narrativa peculiar, eu diria, porque o filme Os Roses, Até que a Morte Nos Separa, traz um elenco bem interessante, com Olivia Colman e Benedict Cumberbatch, isso mesmo, o nosso queridíssimo Mago Supremo. Aqui ele não tá tão mago e nem tão supremo, mas ainda assim bem interessante, com uma outra vibe, né, do Benedict Cumberbatch, que talvez muita gente não conheça, né, porque o cara é muito bom ator mesmo e já veio, né, desse mesmo estilo de filme, que aborda uma família que aparentemente, né, nas faces, né, da sociedade, é uma família perfeita. Ela tem um restaurante muito bem sucedida, ele um arquiteto que tem ali um renome, né, e uma certa carreira a zelar, e dois filhos maravilhosos. Mas após alguns acontecimentos, a parada começa a ficar mais estranha e aí a vibe começa a cair. Theo acaba sendo despedido e alguns outros eventos acarretam, né, na quebra da expectativa dessa família, que começa a ter aí algumas discussões e desavenças pelos fatores, né, talvez errados em muitos aspectos. Lembrando talvez muitas famílias que você conhece por aí, que aparentemente parecem, né, felizes, mas por trás guardam alguns segredos e algumas mágoas que em algum momento veio à tona e você falou, nossa, mas pareciam tão felizes.
Pois é. É mais ou menos essa a história do filme. Então talvez seja uma boa ideia você dar uma olhada para talvez, né, identificar certas coisas aí, né? Fica ligado no seu relacionamento, porque às vezes você precisa fazer um pouquinho mais pela pessoa que está do seu lado. E bom, pessoal, então é isso. Esse foi os nossos destaques de lançamentos de filmes do mês de agosto. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se não deixou ainda, eu não sei o que você está fazendo da vida, deixa o like, se inscreve no canal que ajuda demais. E claro, ainda não acabou, porque ainda temos o nosso Highlight Reels com outros filmes lançamento do mês de agosto. Então, DJ, bora! Agora sim, o vídeo vai chegando ao final, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários qual é o lançamento desse mês que você está mais ansioso para assistir e qual você vai assistir no cinema, ou vai esperar tudo chegar no stream. Deixa aí pra gente, tem muita coisa boa, hein? Nada tão, talvez, grandioso quanto o mês passado, né? Que foi um filme que foi, assim, insano, mas ainda assim, muitos filmes legais aí pra você ver agora em agosto, beleza? Então agora sim, vou deixar duas recomendações, eu vou até afastar aqui, ó. Duas recomendações, eu vou deixar aqui em cima a nossa playlist de resenhas e a nossa playlist de lançamentos, beleza? Tá bem legal aí os lançamentos de 2025, tranquilo? Então agora sim, vou ficando por aqui, um abraço e fui!